Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre minhas leituras em andamento. Vamos começar falando dos livros de ficção que eu estou lendo no momento. Como eu já mencionei no vídeo anterior, estou lendo Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Como mencionei no vídeo anterior, este livro é como se fosse uma coletânea de relatos sobre as pessoas e a vida na época da União Soviética, na época em que eles tinham os campos de trabalho forçado. Então, Solzhenitsyn foi uma vítima capturada para trabalhar nos campos de trabalho forçado, e depois que ele foi solto, reuniu vários dos relatos de outras pessoas também para reportar como que era a vida nestes campos durante este período. O livro é muito interessante, só que ele é bem longo, ele tem por volta de 700 páginas, tá? Nessa edição da Carambaia. Eu, na verdade, estou lendo aos poucos, então assim que eu terminar de lê-lo durante as férias, eu vou conversar com vocês sobre ele um pouquinho mais. Essa edição, como eu falei para vocês, da editora Carambaia, eu comprei a da capa mole. Prefiro livros em capa que não seja dura, porque eu acho que é mais fácil de manusear. Então, aqui temos a tradução de Lucas Simone, Irineu Franco Perpétuo, Francisco de Araújo, Odomiro Fonseca e Rafael Bonavina. Eu estou gostando bastante dessa edição, as letras estão bem confortáveis de serem lidas e eu espero retomar a leitura deste livro em breve, porque infelizmente eu tive que parar um pouco para ler uma outra coisa antes de continuar, mas logo já estará aqui. O próximo livro que eu vou conversar com vocês é o livro que eu estou lendo da Han Kang, A Vegetariana. A minha edição, na verdade, está em italiano, como eu disse para vocês em um vídeo passado sobre livros que eu comprei durante as minhas viagens. Eu comprei ele na livraria Giunti, lá na Itália mesmo, e resolvi que ia lê-lo em italiano, justamente porque eu ia ler a tradução de qualquer forma, né? Sendo português ou italiano. Então resolvi pegar nessa língua porque eu vi que não estava tão difícil assim, estava acessível e obviamente para praticar também, né? Por enquanto eu estou na página 48. Essa minha edição tem por volta de 177 páginas, tá? Então eu ainda estou entrando mais na história. Mas para quem não conhece, a Han Kang ganhou o Prêmio Nobel do ano passado e foi uma surpresa muito grande para todo mundo, mas uma boa surpresa. E aí eu já tinha esse livro na época que ela ganhou o Nobel e logo em seguida também ganhei uma edição de Atos Humanos. Então resolvi começar por esse, que foi o primeiro que chegou na minha estante. É a história sobre uma mulher casada que um belo dia tem um sonho e aí ela resolve que ela não vai mais comer carne. Uma coisa que aparentemente é tranquila, porque cada um pode comer o que quiser. Mas na família dela, isso gera grandíssimas consequências. Então o livro gira em torno disso, de como a sociedade, a família, os amigos reagem ao fato de que ela não vai mais comer carne. É muito interessante e também é um pouco assim perturbador, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre ele em breve. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês está aqui comigo já há quase 2 anos na minha estante, porque quando eu terminei de ler a série original de 3 livros, eu não sabia que esse livro existia. E aí, um pouco depois, lá para 2022, 2023, eu descobri que esse livro existia e eu fiquei super animada para ler. Eu li na época que eu comprei? Não, eu não li. Mas estou lendo agora para remediar esse problema. Estou falando de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que para quem não está reconhecendo, se isso é possível, para quem não está reconhecendo, é da série dos Jogos Vorazes, tá? Então esse seria o quarto livro lançado na série e na verdade ele é a história do Snow, do presidente Snow. Então aqui vai falar da e aí começa uma baixaria, porque na verdade eu achei que ia falar, esse livro eu achei que ele ia falar da primeira edição dos Jogos Vorazes. Não sei porque eu pensei isso, mas até hoje eu tava pensando nisso. Aí eu comecei a ler e entendi que não é sobre isso. É sobre o presidente Snow, tá? Então eles vão contar aqui, na época que Snow era adolescente, assim, jovem adulto, ele ainda estava terminando a academia, né, que é a escola deles, e ele é chamado para ser mentor
Então, ele está participando da primeira edição dos Jogos Vorazes modernos, digamos assim, no qual é tudo idealizado, projetado, e aí cada atributo tem um mentor para poder monitorá-los, orientá-los durante o período dos Jogos Vorazes. Aqui, na verdade, a gente vê muito a parte da vida do Snow, né? E o fato de que ele mesmo sendo da capital, não era rico. A família dele perdeu toda a fortuna que eles tinham durante a guerra e eles não conseguiram se recuperar. Então, de um lado, a gente tem isso, as preocupações do Snow adolescente, jovem adulto, tentando se virar, quase não tendo nem o que comer, então em busca disso, tentando se sobressair como mentor durante a primeira edição dos Jogos Vorazes, em que temos mentores, e de outro lado temos a Tributo, que ele vai mentorar. Na verdade, é uma menina muito diferente das demais, com muita personalidade. Ele vai se aproximar dela, tanto emocionalmente, quanto acho que, assim, numa questão de amizade mesmo. Então, não sei aonde vai dar. Eu, para falar para vocês, estou na página exatamente 150, tá bom? Esse livro é dividido em partes, eu ainda estou na parte 1. A parte 1 termina lá na 175, tá? E esse livro aqui tem por volta de 575 páginas. Por enquanto, eu tô achando ele bem interessante. As primeiras 100 páginas foram um pouquinho mornas, mas depois da página 110 começa a acontecer um monte de coisa louca. Não é para dar spoiler, mas é porque realmente, se você não tá gostando desse livro no começo, continua, porque eu garanto, até a página 150 eu garanto, ele fica melhorzinho. Aí depois vamos ver, depois que eu terminar o livro, se eu vou ter gostado até o fim ou não. E eu conto para vocês. Na verdade, eu tenho duas leituras de não ficção acontecendo agora. Uma delas vou mencionar muito brevemente, que é Introduction to Vedanta. Ele é do Swami Dayananda. Então, ele é um livro, na verdade, que é um resumo de várias palestras ou aulas que o Swami deu, tá? Ele é uma introdução ao Vedanta, e o Vedanta, para quem não sabe, é a filosofia do hinduísmo, tá? Da religião hindu e da cultura hindu. Então, se chama Vedanta. Na verdade, é a filosofia dos Vedas, que são os livros sagrados do hinduísmo, tá? Esse livro é um pouquinho repetitivo, ele fala bastantes vezes as mesmas coisas, mas é porque realmente esse é o estilo, até se você for ler o Veda ou se você for ler os livros sagrados do hinduísmo, acontece isso mesmo. A repetição é um modo de que você assimile sem decorar, tá? Então, eu tô lendo, ele é bem curtinho, ele tem menos de. Não, ele tem 111 páginas. Ele é bem curtinho, mas não é um livro que eu tô lendo para poder marcar e falar, eu já li, pronto. Não, é um livro que eu preciso para poder estudar aquilo que eu gosto, né? Então, como aprimoramento pessoal, tá? Então, ele é bastante interessante, mas deixa eu chegar no fim que eu comento com vocês. E por último, o que eu estou lendo de não ficção no momento, e tá assim, explodindo a minha cabeça. Eu não sei como é que esse livro as pessoas não leem na escola. Por que os professores não dão para as crianças ler? As crianças eu não sei se conseguiriam ler, mas digo assim, um adolescente, dá. Pega a filosofia desse livro e joga lá para poder mostrar para as crianças como realmente se comportar na questão da disciplina. Eu tô falando de A Educação da Vontade, de Jules Payot. Jules Payot é um francês, se não me engano, ele é pedagogo. Vamos ler aqui atrás, tá? Jules Payot foi pedagogo e acadêmico francês. Nascido em 1859, faleceu em 1940. Em 1907, foi nomeado reitor da Universidade Chambéry de Aix-en-Provence. La Education de la Volonté foi traduzido em 32 línguas, blá 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 blá. Então, assim, esse livro, como o próprio nome ele diz, ele é sobre a educação da vontade. Então, o que Jules Payot vai defender aqui é que essa coisa de força de vontade não só é banalizado, quanto também ele é usado da forma errada. Então, o que quer dizer aqui é que a força de vontade ele não vem de uma racionalização do tipo, eu preciso estudar porque isso é importante para mim, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Na verdade, a vontade ela surge das nossas emoções. Então, o que ele está ensinando aqui é como você usar a força de vontade do jeito certo, como você cria mais força de vontade, como você cria mais vontade e como você consegue transformar a vontade que você tem em uma ação concreta que gere resultados.
Ah, Tarsila, parece muito coisa de coach. Mas isso foi escrito no começo do século XX, tá? Então, mais de 100 anos atrás, 100 anos atrás, mais ou menos. Uma época em que as pessoas não falavam muito sobre isso. E isso pode ser tipo um, um prototópico do que se diz muito hoje em dia. Eu, vocês vão perceber logo, não sou aquele tipo de leitora que fala mal ou fala, ah, eu não suporto livro de autoajuda, eu não gosto de livro de autoajuda. Na verdade, livro de autoajuda de verdade, do tipo, ai, você tem que se amar, você pode tudo, e etc., não me convence. Inclusive, eu não leio. Mas livros teóricos sobre autodesenvolvimento, eu gosto bastante. Bastante, tá? Então, eu tô sempre lendo sobre esses assuntos. E esse livro está sendo uma grata surpresa. Ele é maravilhoso. Ele fala não só. Aliás, ele não fala só de um jeito, ele fala de vários jeitos a mesma coisa. E ele também te convence, ele mostra fatos e ele apresenta argumentos que te convencem daquilo que ele está falando. Então, se você é uma pessoa interessada em saber como você pode criar mais disciplina, ou uma pessoa interessada em saber assim, por que que eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer essas coisas, eu não consigo colocar a mão na massa para fazer tudo isso, eu acho que esse livro é bastante interessante e você se beneficiaria da leitura dele, tá bom? Bom, então essa aqui é a minha singela pilha de leitura do momento, tá bom? Conforme eu vou terminando de ler os livros, eu vou incluindo outros e aí eu venho aqui de novo atualizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do material e do assunto. E, por favor, comente comigo se você já leu algum desses livros para eu saber se é legal, se não é. Não me dá spoiler, mas pode me falar se é bom, se no final fica bom, se no final ficar ruim, porque daí eu já vou preparada, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve se você quiser. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!